Então, vamos fazer aqui a introdução do nosso tema, extraído do livro O Evangelho comentado por Emmanuel, Cartas de Paulo, comentário à carta de 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27, que diz o seguinte: Governador Supremo, que é o Espírito no cosmos celular, redige leis benfeitoras, mas nem sempre mobiliza os órgãos fiscalizadores da própria vontade. E as zonas inferiores continuam em antigas desordens, não lhes importando os decretos renovadores, que não hostilizam nem executam. É necessário instalar o governo de nós mesmos em qualquer posição da vida. E vamos aqui fazer os comentários e perceber as ligações que existem entre as observações de Emmanuel e o próprio estudo que nós fazemos da série psicológica de Joana de Ângeles. Eu quero lembrar que na introdução dessas obras de Emmanuel há uma mensagem, um comentário de Joana de Ângeles, aonde ela faz referência ao conteúdo expresso nas mensagens de Emmanuel como sendo de profundo aspecto psicológico e atual, não só em termos de conteúdo profundamente espírita, mas com essa associação com isso que é o nosso estudo de hoje da série psicológica. Então a gente vai ver aqui que tem muito a ver. Aqui é dito o seguinte: o governador supremo, que é o Espírito, esse Espírito aqui é o Espírito, diríamos com E maiúsculo, o Espírito que de fato nós somos em termos de identificação com o Pai e com as leis divinas. Ele redige leis benfeitoras, mas nem sempre mobiliza os órgãos fiscalizadores da própria vontade. Como é isso? É aquela situação onde a gente sabe que é certo, quer fazer certo, e quando menos pensa, está fazendo errado. E por que é que isso ocorre? Emmanuel aqui coloca os esclarecimentos, quando ele diz o seguinte: as zonas inferiores continuam em antigas desordens. As zonas inferiores é o nosso inconsciente, estabelecido em atitudes, comportamentos e condicionamentos que não são mais admissíveis por nós em termos de consciência atual, mas eles não foram apagados. E aí o que é que ocorre com eles? Eles não lhes importando os decretos renovadores, e o que é que eles fazem? Eles nem hostilizam, nem se diz que está contra, mas também não faz. É como normalmente ocorre conosco frente às revelações racionais, lógicas, do bem viver, do bem agir, que a doutrina espírita, com base no Evangelho do Cristo, nos dá. A gente sabe que é certo. Agora o nosso inconsciente diz: é certo. Só que não conta conosco, não. É como se lá dentro de nós temos a aprovação em termos de atitude atual, mas dentro de nós prevalece um vasto campo de atitudes em desacordo. E essas atitudes em desacordo geraram condicionamentos, e é nelas que ocorre essa parte que Emmanuel aqui disse: não hostilizam, também demais também a gente não faz, não conta conosco. E continuando, é necessário instalar o governo de nós mesmos em qualquer posição da vida. E aqui a gente vai comentar como é esse instalar o governo de nós mesmos. Exatamente estabelecer de uma forma mais continuada e atenta as ligações com esse projeto de renovação
interior que nós temos desde que se estabeleceu esse compromisso entre nós, o Evangelho do Cristo e a revelação da doutrina espírita. Não há dúvida que qualquer um de nós, quando se aproximou do Espiritismo e tomou conhecimento dessa doutrina, se tocou e normalmente disse para si mesmo: encontrei meu porto seguro. Agora eu sei de onde eu vim, por que eu estou aqui na Terra, quais são os objetivos da vida aqui na Terra. Então, isso é um estado de alma que grande maioria dos espíritas tiveram ao aproximar-se do Espiritismo. Certo? Ótimo. Essa atitude, ela é bem definidora do nosso desejo de renovação. Agora, contra esse desejo, Emmanuel diz assim, sabe o que é que tem contra esse desejo? Milênios de trevas. Só tem isso. Contra essa vontade bruxuleante, que Emmanuel até usa essa expressão, é como uma vela acesa, onde fica vibrando paviozinho aceso, que se não houver vento, não houver nada, continua ali até a vela e ao fim, mas uma ligeira brisa e apaga. Essa vontade bruxuleante, como Emmanuel disse, da nossa atitude atual, em contrapartida com milênios de trevas do nosso inconsciente passado. E que, como Emmanuel enfatizou aqui de uma forma bem sarcástica, diríamos entre aspas, não hostiliza, mas também não executa, e não está nem aí em você não executar, pelo contrário, estão desejosos que não seja feito nada, que a gente tenha todo um projeto de mudança íntima, de espiritualização, e que, quando passa para a parte da vivência, mal sairmos do lugar. Essa é a questão. Nesses mais de 2000 anos, nós aprendemos a orar. Agora, vigiar também. Nós aprendemos a orar e aprendemos a fazer muita coisa errada. E agora, quando é para fazer o que é certo, tem que estar atento, como Emmanuel aqui coloca, é necessário instalar o governo de nós mesmos. Porque ou nós instalamos, ou o passado de treva resolve a questão fácil. A gente permanece como sempre foi. É essa a questão. Então vamos entrar no nosso tema autoidentificação. Eu trouxe aqui os últimos slides que nós comentamos, apenas para fazer uma ponte com o prosseguimento. A autoidentificação pode ser considerada como a busca da consciência pura, que somente é conseguida após a experiência do eu, tornado fator primordial e central da consciência. Esse eu tornado fator primordial é o governo que há pouco nós comentamos, o governo de nós mesmos. Então, a autoidentificação, e aqui tem um ponto que é importante refletirmos, é a superação de toda a pseudo-identificação que tivemos ao longo de toda a vida, dessa vida e de outras. E como são essas pseudo-identificações? Os valores, os exemplos, o que vimos nos outros desde a infância da atual encarnação. O estabelecimento de hábitos e de identificações que tivemos, como gostos de músicas, gosto por certas linhas de atitudes ou comportamentos,
e com os quais achamos que eles seriam nós mesmos. Porque o grande problema da neurose vista do ponto de no entendimento espírita não é exatamente como a psicanálise ou Freud diz, as questões puramente da libido, mas é sobretudo as projeções que jogamos nos outros, nas coisas, achando que elas ou deveriam ser como nós queríamos que fosse, ou achando que nós éramos daquele modo. Então, superar esse campo minado que foi alvo de tanta importância e valor e buscar a essência espiritual que nos identifica com as leis divinas e com o Cristo interno é o grande desafio. E nele é preciso que a gente se desfaça de todas as projeções e falsas identificações que tivemos. Então, a partir daí, voltando ainda aqui ao slide, somente é conseguida após a experiência do eu, tornado o fator primordial e central da consciência. A questão toda é que para as pessoas que não estão trabalhando a espiritualidade dentro delas, elas não têm chão para colocar os pés sob essa identificação nova. Ela não tem, em termos de conteúdo religioso, o que nós já aprendemos com o Espiritismo sobre vida espiritual, sobre atividades em parceria com o mundo espiritual. Porque, vejamos bem, se estivermos conscientes do tempo e das ações que nós estamos envolvidos, por exemplo, em termos de trabalho espírita. Se estivermos bem conscientes deles, são horas de trabalho e atividade de parceria com uma realidade que, mesmo não tocando os nossos sentidos físicos, para nós é absolutamente verdadeira. Se isso estiver sendo bem conscientizado em nós, significa que a nossa encarnação já estabelece um nível de treinamento e de habilitação para uma percepção de valores e de objetivos que não se realizam mais na Terra, pelo menos apenas na Terra. Se imagina que, de fato, por exemplo, os espíritas que trabalham em atividades como campanha do quilo, trabalhos assistenciais, trabalho mediúnico, aplicação de passes, horas e horas aplicadas em estudos e palestras. Se espera que durante essas escolhas de direcionamento na nossa vida, elas estabelecessem um nível de convicção e de certeza dos objetivos espirituais com os quais estamos nos associando. Porque, pasmem, entre aspas, infelizmente, há muitos espíritas que se envolvem em todas essas atividades como uma consequência dos hábitos religiosos que tinham com as doutrinas religiosas passadas, como uma espécie de compromisso formal, como uma espécie de desencargo de consciência. Então a gente sabe, infelizmente, que tem muito espírita que vai para os trabalhos no centro espírita para que algo de ruim não lhes aconteça. Isso significa ir para a tarefa por desencargo de consciência. Ele não está indo para a tarefa porque ele percebe um trabalho de mudança íntima e de consciência na qual está se estabelecendo uma mudança profunda dentro dele. Desse modo, realmente, fica difícil
esse trabalho de auto-identificação ou de superação das pseudo-identificações que a pessoa teve. Então é natural e compreensível que os nossos irmãos, por exemplo, associados à chamada religião eletrônica, associada ao Evangelho, direcione todo o seu compromisso religioso para ficarem ricos logo e nessa encarnação, e terem muito dinheiro em abundância, e direcionarem todos os seus objetivos ou metas para a vida aqui na Terra mesmo. Isso muitas vezes está tão fixado que para algumas dessas doutrinas, o reino dos céus que elas esperam é aqui na Terra mesmo, é o paraíso renovado, é o restabelecimento do Éden, tal como foi colocado de forma figurativa no livro Gênesis. Há grupos religiosos evangélicos que esperam isso. Eles não estão esperando o reino dos céus lá em outro lugar, aqui na Terra mesmo. A semelhança daquele que Adão perdeu, para termos uma ideia. Então veja, não é disso propriamente que estamos tratando. O que eu quero enfocar aqui é que o espírita, quando de fato ele está fazendo atividades espíritas, conscientes, em termos de consciência desperta, para as atividades que ele faz, ele já está executando um processo de auto-identificação com o eu profundo, com a realidade do mundo transcendental espiritual, e está superando as pseudo-identificações que a sociedade lhe deu e que normalmente são a grande causa das neuroses, das frustrações e dos sofrimentos dilatados que muitos têm durante a experiência encarnatória. E a gente sabe que nisso a própria doutrina espírita tem os seus profitentes, muitos participantes, em termos de criar uma série de sofrimentos voluntários devido à forma ainda muito materializada de encarar a sua reencarnação e de querer que essa reencarnação tudo se dê de uma forma, se possível, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, aproveitar ao máximo o corpo físico, desse jeito. Se não tiver assim, é porque as bênçãos divinas se desviaram do sentido que deveriam ter ido. Mas nós sabemos, todos sabem, desde os livros bíblicos, desde as cartas de Paulo, que a vida do cristão nunca foi uma vida de facilidade. Foi uma vida que, se por um lado havia uma série de atrocidades no campo físico que eles sofriam, por outro lado, eles estabeleceram um nível de conquistas interiores e de valores espirituais perenes que davam a eles uma felicidade diferente, mesmo que estivessem enfrentando muita provação. E é exatamente esse o sentido que o Espiritismo vem restaurar. Continuemos. Ainda se pode analisá-la do ponto de vista da harmonia com si, ou eu superior, ou o espírito que se é, liberando das masmorras que o limitam e passando por diferentes fases do processo de emancipação. Alcançar essa essência do ser como fator espiritual e permanente da vida é o objetivo. Foi esse o último slide que nós paramos na semana passada. Então, pode-se analisar também essa auto-identificação como do ponto de vista da harmonia com si, ou o eu superior, ou o espírito que se é. Essa harmonia do eu, ego, com o si ou o eu superior, é o que
trabalhado na chamada psicologia de psicossíntese, que houve uma referência a isso em aulas anteriores. Me parece que ainda vai haver um slide sobre isso nessa aula atual. Mas o que eu quero aqui destacar é o seguinte, é que esse processo de autoidentificação ou de harmonia com si faculta a liberação das masmorras, né, das correntes, das prisões que o limitam, passando por diferentes fases do processo de emancipação. Ora, esse processo de emancipação e de libertação das masmorras é aquilo que nós conseguimos ao ressignificar os valores absurdos que estabelecemos dentro de nós, no nosso inconsciente, desde vidas e encarnações passadas. É sair da caverna para, de fato, abrir-se as possibilidades fora da caverna, onde há luz. Caverna, em termos de obscuridade e de não se saber exatamente o que se está fazendo, é o sinônimo do inconsciente, das atitudes que também é colocada muitas vezes nas cartas de Paulo na Bíblia como as atitudes de morte. Porque o pecado leva à morte, mas a liberdade trazida pelo Cristo é o dom gratuito de Deus em termos de vida eterna. Essa linguagem profundamente simbólica que é usada nas cartas e que significa isso que nós estamos trabalhando aqui. O dom da vida em termos de eternidade é a saída da caverna ou a saída das atitudes retrógradas do inconsciente e assumir a ligação profunda e definitiva do nosso eu superior, ou Cristo dentro de nós. Alcançar essa essência do ser como fator espiritual e permanente da vida é o objetivo. Concluindo esse slide, Joana de Ângeles aponta para o seguinte, vejam, o maior e o principal objetivo da nossa encarnação ou da nossa vida é alcançar essa essência de identificação com o eu profundo, com o Cristo interno. Esse é o grande trabalho para o qual nós encarnamos. Nós não encarnamos na Terra exatamente para ter uma família, para construir uma casa, para construir não sei o quê, e depois desencarnar, não. Todos esses fatores podem e devem ser vistos como instrumentos ou situações para nos levar ao despertamento espiritual. A assumir uma consciência de eternidade, aonde nós iremos ser pais ou não, iremos ter ou não casa, ter ou não bens, mas sem que isso signifique frustração ou infelicidade na nossa vida. A diferença é essa. Para as pessoas que não estão trabalhando o despertamento espiritual, não conseguir essas coisas é uma derrota, é uma desgraça. Para o espírita bem conscientizado, ele pode ou pode não ter casa, bens, filhos, isso ou aquilo outro do ponto de vista material. E se sentir muito bem realizado. Porque essas circunstâncias da vida humana, elas não são o objetivo da vida. O objetivo da vida principal nosso é despertar a nossa identificação com o Cristo interno. Ou acordar o eu superior, o eu profundo. É o sinônimo que a Bíblia coloca também, dito pelo Cristo, ou exatamente pelo Cristo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, significando
entre vários aspectos profundos nessa frase, a verdade, que significa, às vezes é até objeto de comentários de Emmanuel, identificar a vida como oportunidade de serviço e de ação no bem e encontrar a verdade, que também significa o quê? Ter a atitude bem trabalhada dentro de si da humildade e da caridade, porque quando a humildade e a caridade estão sendo trabalhadas dentro de nós, nós estamos em profunda identificação com o Cristo interno e com a verdade em termos de perenidade. Então, há muitas coisas por trás dessa frase que pode ser trabalhada e compreendida. Essa verdade que de fato liberta e que faz com que a gente pare de estar se projetando nas coisas materiais como sendo elas o objetivo maior da vida. É isso o sentido também. Continuando. Esse encontro se opera quando se passa a autoobservação como centro de busca, examinando-se o comportamento interior, as ambições e experiências, para descobrir-se que há um mundo íntimo, vibrante, sensível, aguardando. Então, esse primeiro passo, que é a autoobservação como centro de busca, é aquele que é o resultado da atividade, da experiência repetida, de estarmos bem conscientes no que a gente pensa, no que a gente faz, no que a gente diz. Quando nós estamos bem conscientes, estamos de fato naquele momento, a nossa atitude é de uma profunda autoobservação. Profunda autoobservação significa não ser afetado pelos fatores externos, mas estar no controle, estar observando, mas não se deixando medir, nem se dominar pelos fatores externos. Estar alerta, é o estado de alerta ou de consciência desperta. Nesse estado, nós não somos manietados, não somos dominados pelas atitudes, temperamento ou comportamento dos outros, como normalmente ocorre quando esse estado ainda não se encontra devidamente trabalhado em nós. Porque não estando, de fato, nesse trabalho de profunda autoobservação, o que o outro diz a meu respeito me afeta muito. E eu reajo não de acordo com o que de fato eu seria, mas de acordo com o que o outro disse, que é o que normalmente acontece com a maioria das pessoas e que faz com que tenha surgido aquela expressão na filosofia: o inferno é o outro. Na verdade, em termos espirituais profundos, o inferno somos nós. O outro ali é como objeto detonador do que dentro de nós não foi ajeitado. Porque se a gente estiver de fato bem desperto, bem centralizado e consciente, o outro está sob nosso domínio e não a gente sob o domínio do outro. Não importa o que o outro diga ou faça. Porque isso passa a ser, claro, um domínio verdadeiro e profundamente espiritual. Não nos referimos aqui ao domínio da força, mas ao domínio do espírito, aonde, independente do que os outros pensam, sentem ou falem, eu mantenho o meu equilíbrio. E eu percebo o desequilíbrio do outro sem me deixar contaminar por ele. Isso é autoobservação. Você está se relacionando com alguém tem um ataque de cólera e você consegue bloquear a sintonia com aquele ataque, observar que ele está desequilibrado e doente e não responder ao desequilíbrio dele, mas ter a atitude que de fato seja certa e que você ache coerente
sem que seja uma reação ao que ele fez. Porque normalmente a gente sabe que não é isso que acontece. Quem? É algo muito bom de ser trabalhado. Principalmente porque é muito comum nós nos sensibilizarmos mais em termos de mágoa ou de ressentimento por alguém que convive conosco do que por alguém que não convive. É mais fácil de compreender uma atitude errada de alguém que não convive conosco em relação a nós. Mas uma atitude de quem convive conosco se torna mais difícil. Todo relacionamento familiar engloba-se aí. Mas voltando aqui ainda ao texto. Examinando o seu comportamento interior, as ambições e experiências, para descobrir-se que é um mundo íntimo. Que mundo íntimo é esse? Vibrante, sensível, aguardando. Vamos falar aqui um pouco sobre o entendimento desse mundo íntimo. Afinal de contas, todo o posicionamento de trabalho, de autoidentificação, de desidentificação com o que o mundo material oferece, é porque há uma outra realidade que para nós passa a ser real e concreta e para a qual nós dirigimos a nossa atenção. Então, tudo isso que nós estamos vendo aqui só se torna factível na medida em que realidade espiritual para nós é coisa resolvida. Porque se realidade espiritual para nós ainda for algo que nós ainda estamos esperando desencarnar para ter certeza, não tem como trabalhar esse mundo íntimo, não. Porque o trabalho desse mundo íntimo em termos de ser vibrante e de se tornar atraente em termos de identificação só é possível como consequência da certeza da existência dele. É claro que todos os dias, antes de nós irmos dormir, que não deixa de ser uma entrada no mundo da realidade etérea ou invisível, nós temos uma oportunidade riquíssima de experiências, de troca de informações, de vivências, dependendo do quanto nós formos sensíveis e abertos a essa vivência. Porque é fato comum, independente de religião, que ao ir dormir fisicamente, nós nos desdobramos e entramos na realidade espiritual. Essa realidade espiritual é consequência da importância que eu dou à vida espiritual quando estou desperto. Se quando eu estou desperto, eu tenho todo um campo de atividades, de estudo e de interesse pelo transcendente, é normal que eu venha ter o quê? Sonhos, desdobramentos ricos de conteúdo espiritual, como consequência do que eu faço durante o dia. É para ser assim. Isso já representa um campo de interesse presente e real. A questão toda que é importante eu voltar a frisar é que mesmo na área de estudo, mesmo na área de atividades de trabalho espiritual, durante o dia, eu posso estar fazendo como um mecanismo de repetição, como um comportamento inconsciente. Como vão ser os frutos disso quando eu for dormir? Para que de fato haja um nível de interação espiritual valioso e vibrante, como aqui é colocado, ao ir dormir fisicamente, é preciso que as minhas atitudes em relação ao mundo espiritual, quando eu estou desperto,
elas estejam se dando num campo de consciência ativa e desperta, para que aquilo de fato esteja ganhando penetração na minha consciência, no meu íntimo. E aí, nós podemos e devemos, desde a atual encarnação, viver a experiência dupla, né? De dia, espírito encarnado. De noite, pode ser quase um espírito desencarnado. Pode ter interações, atividades e uma realidade no mundo real, vibrante, que ao acordar, eu sei que é raro isso acontecer, mas às vezes acontece. Eu acredito que vocês também já possam ter tido essa experiência. A pessoa acordar de uma atividade, ou de um estudo, ou de algo que se deu em desdobramento durante o sono físico, e a gente acordar com a sensação de alegria e de felicidade, porque algo ficou ainda na nossa memória. A gente acorda e diz, meu Deus, que maravilha onde eu estive. Mesmo que não se recorde muito dos detalhes, mas de certas explicações. Isso acontece. Continuemos. A técnica apresentada pela psicossíntese é de perfeita consonância com a realidade do espírito, quando o indivíduo pode afirmar que tem um corpo, mas não é o corpo, que está no corpo. No entanto, a realidade paira acima dele. Então, aqui é feita uma referência à técnica da psicossíntese que é usada em psicologia, que é Roberto Assagioli, o psicólogo que estabeleceu as diretrizes dela, e que enfoca justamente essa integração entre o eu ego com o eu superior, no qual está a nossa identificação maior com a divindade, ou o Cristo interno. Então, nessa identificação, o que é que fica bem estabelecido? É de que nós temos que estar trabalhando ao longo do dia uma percepção e uma linguagem nova a respeito do ser espiritual. Essa realidade nova é aquela na qual a gente deixa muito bem separado o que é corpo e o que é espírito. É por isso que em seguida tem esse texto. Conseguisse essa distinção entre o que se é e o que se tem, exige correção de linguagem. Como, por exemplo, quando se diz costumeiramente, meu corpo, minha casa, meus bens, meu espírito. Então, esse tipo de linguagem precisa ser corrigida. Principalmente quando nós, sabendo do conteúdo real da vida espiritual, temos na identificação mais profunda nossa o fato de sermos espírito e não de dizermos meu espírito. Quem é que está dizendo meu espírito quando a gente diz isso? Tem alguém que diz. Sabe quem é que diz? Meu ego pesado, estabelecido em vícios e hábitos durante muitas encarnações. É ele que acha que é o dono do próprio espírito, que é a nossa realidade maior. E aí a gente diz assim, meu espírito. Quem está dizendo é o ego. Dizendo, eu sou dono de tu. Por isso essa linguagem precisa ser conscientemente corrigida quando a gente perceber que ainda utiliza-se dela. Não é o espírito uma posse do corpo, mas esse que àquele pertence. O correto será afirmar-se: eu, espírito, tenho um corpo, uma casa, bens, que afinal são transitórios e mudam de mãos.
menos o ser essencial, que permanece após todas as conjunturas e ocorrências. Que maravilha, né? É na medida em que, de fato, essa conscientização espiritual esteja sendo francamente trabalhada por nós, sem os embustes e as falsidades pregadas pelo nosso inconsciente. Então, o espírito não é uma posse do corpo. Graças a Deus, porque se fosse, né, com a destruição do corpo, o espírito ia junto. E, na verdade, fariam parte de uma mesma realidade. E quando aqui fala de que menos o ser essencial, que permanece após todas as conjunturas e ocorrências, é preciso que esses esclarecimentos, e aqui eu chamo de novo a nossa atenção, a gente esteja refletindo o mais consciente possível. Porque quando a gente diz assim, menos o ser essencial que permanece após todas as conjunturas e ocorrências, lá dentro de nós, se isso não estiver sendo trabalhado num nível de consciência desperta, há algo dentro de nós que diz assim, tomara que seja assim mesmo. Eu espero que seja, que de fato as ocorrências e conjunturas, que são as mudanças, as questões da Terra, sejam as transitórias, mas que o meu espírito permaneça. Mas aí surge a grande pergunta: permaneça para que tipo de realidade? Qual é o tipo de realidade que nós estamos aspirando para o nosso espírito? Que a realidade das coisas materiais, o nosso espírito, se estiver conscientemente desperto, ele não se interessa. As conjunturas e situações do próprio mundo material, todas ficam em segundo plano. E todas que nós incluímos aqui são todas transitórias. Aquelas que, segundo Emmanuel, é o resultado daquela frase bem simples: tudo aquilo que os nossos olhos veem ou morreu está para morrer. Ficando claro aquilo que de fato na vida é essencial. E aquilo que de fato na vida é essencial, para ser a realidade que o nosso espírito se identifica, é preciso estarmos acordando a consciência profunda. Porque se isso não ocorrer, vai se dar aquele fato que ao longo de diversas encarnações se deu conosco. Sabe qual foi? A gente morrer e não desencarnar, em termos de libertar-se das coisas do mundo material. Morre o corpo e o espírito fica preso a valores, família, bens, identificações transitórias, vícios, desequilíbrios. Fica preso a tudo o que, em termos espirituais, acorrenta o espírito. São as suas verdadeiras masmorras. Continuando. Da mesma forma, passando-se a análise da vida emocional, ela é possuída, mas não possuidora. Isto é, eu tenho uma vida emocional, mas não sou a vida emocional. O mesmo ocorre com a inteligência. Tem-se esses atributos, mas obviamente não são eles o ser. Puxa vida, a gente diria assim, numa leitura de um texto desse de Joana de Anjos, diria, puxa vida, eu sou o quê? Não é? Porque veja,
a gente não pode estar mais agora se projetando e se identificando com os valores que constituem a realidade emocional ou intelectual, porque elas também são passageiras. E aí a gente vai dizer, mas sobra o quê? A essência. Mas, e essa essência é vida? É a maior realidade de vida que a gente pode usufruir. Porque, olha, pode até surpreender a qualquer um de nós. A maior parte do tempo que a gente passa numa encarnação, onde gastamos horas, anos, nas atividades de ordem puramente física e circunstancial, em atitudes aonde agimos por automatismo e por repetição. Em termos espirituais, todas essas horas são sinônimo de morte. Porque espiritualmente a gente não esteve presente. Os poucos momentos em que, por exemplo, a gente teve uma atitude profundamente altruísta, ajudou alguém de forma totalmente desinteressada, fez o bem incondicional, em termos espirituais e reais, aqueles de fato foram momentos raros nos quais de fato nós estamos vivendo. Vejam como é colocado as coisas em termos espirituais. Quando você está atendendo aos sentidos físicos, você está atendendo à morte. Quando você está atendendo ao transcendente, porque veja, quando a gente tem aquelas atitudes profundamente caritativas e altruístas, a gente não está atendendo às necessidades do corpo, não. Nem dos sentidos físicos nossos. Porque se estivéssemos, já deixaria de ser altruísta. Quando de fato são vivências de momentos de caridade, a gente deixou tudo o que era, pelo menos relativamente, em termos de interação com o mundo material, e socorreu alguém, ajudou alguém. E ali nós, de fato, estávamos profundamente vivos. Não na maioria dos outros momentos em que a gente está atendendo às necessidades fisiológicas, individuais e outras. Nesses momentos em que a gente só está atendendo às necessidades, dependendo de como elas forem realizadas, porque se elas estiverem sendo realizadas no nível de consciência ou de meditação, elas também podem ser ocasiões de vida. Mas como normalmente são feitas, nas quais as pessoas fazem por obrigação, que não vê a hora acabar de lavar aqueles pratos, que não aguenta tanto prato para lavar, né? Aí é morte. Aí é morte. A pessoa não está em lugar nenhum e não vê a hora que aquilo acabe. Então, nisso a atitude de inconsciência. Então, é preciso, voltando aqui ao texto, encararmos que os condicionamentos e hábitos que também abrangem emoção, abrangem as nossas atitudes pessoais, têm que ser vistas como sob controle do espírito, e não o espírito se identificando com ela. Porque quando a gente se identifica com a emoção, e sobretudo se essa emoção for de desequilíbrio, a gente está morto. Você fez eu ficar mordido de raiva. O outro fez você ficar morto. E você ficou morto como sinônimo de mordido de raiva. Ou seja, a sua realidade emocional é dona de você. Você não é o espírito dono da realidade emocional sua. É esse aspecto que a gente tem que estar atento e que precisa ser trabalhado. Tudo tem que estar sob o controle do espírito.
emoção, matéria, hábitos, tudo. Se não tiver sob controle, o espírito se torna escravo naquele aspecto. Naquele aspecto ele é inconsciente, ele é manipulado, ele não é dono de si. Tanto na área física ou emocional. E nesse último aspecto aqui, vejam só, o mesmo ocorre com a inteligência. Tem-se esses atributos, mas obviamente não são eles o ser. Aqui eu lembro, por exemplo, as pessoas que estão passando por doenças que afetam a área do intelecto. Quem não tem a percepção da realidade espiritual da vida, diz, está aí, uma vida inútil. Para quê? Para que Deus deixa um criatura? Para que uma vida dessa? Não entende nada, não sabe nada do que está acontecendo com ele. Quando a pessoa tem a visão limitada para as coisas só do mundo material, é assim. Tem interpretação troncha e errada de tudo. Então, até mesmo a inteligência tem que se saber que o espírito está acima dela. E de que mesmo durante uma encarnação, em que temporariamente a inteligência pode estar eclipsada, o espírito, portador de uma realidade transcendental, recupera o uso da razão, passando aquela experiência de prova ou de expiação. Desidentificar-se das sensações, necessidades de coisas, ambições, lembranças do passado e aspirações para o futuro. É viajar para a autoconsciência, distinguindo-se o que se deseja daquilo que realmente se é. Que maravilha, né? Era muito bom que a gente já fosse assim, né? Identificação nenhuma com nada. Realidade plena, o aqui e o agora, profundamente conscientizado. Por exemplo, esse momento que a gente está aqui reunidos estudando, se a gente consegue estar 100% aqui, nós estamos em meditação. E aí a nossa consciência está trabalhando num nível real de vida, que é aquela na qual corpo, mente e espírito estão ocupando o mesmo espaço. Voltando aqui ao texto. Desidentificar-se das sensações, necessidades de coisas, ambições, lembranças do passado, aspirações para o futuro. Vejam só. E aqui é importante distinguirmos. Desidentificar-se não significa não tê-las, mas é não projetar nessas coisas valores ou realidade que elas não têm. Então, sensações, ambições, lembranças do passado, inspirações para o futuro, a gente continua tendo, mas a gente agora não é mais manipulado por elas. A gente sabe distinguir bem e dar prioridade ao momento atual. Então eu trabalho, eu tenho atividades que me possibilitará a conquista de algo no futuro, daqui a um ano. Ótimo. Mas esse projeto que é daqui para um ano não poderá impedir a qualidade da vida que eu devo ter desde agora, em termos de atitude consciente, produtiva, no dia de hoje, no momento de hoje. Então, desidentificar-se não é não ter, mas é não projetar expectativas em algo que acabe minando o seu presente. E aí o presente seu hoje, você está nele porque tem que aguentar, mas você não vê a hora daqui um mês estar de férias em tal lugar. É esse o problema. Desidentificar-se é não ficar sendo escravo de projeções para algo lá adiante. Porque o curioso de tudo é o seguinte, e a maioria de nós já teve esse tipo de experiência.
é que quando a gente projeta muito para algo no futuro, e quando chega aquele momento que a gente está vivenciando, ele não tem o sabor que a gente projetou. E o pior de tudo é quando, normalmente, as pessoas, quando realizam aquilo que projetaram no futuro, e quando chega aquele dia, elas se deixam levar por preocupações do futuro mais adiante. E aí elas podem chegar a dizer, está muito bom, mas daqui um mês, ou daqui uma semana eu tenho que voltar se for uma viagem. O resultado é só um. A pessoa vive sem perceber, só de projeções. Vive não, morre. Que as projeções... Saudade do futuro. Que paradoxo, né? Porque saudade só se deveria ter do que se viveu. Mas saudade do futuro só se for um ET encarnado, né? Ou alguém que estava lá na frente e voltou para trás para ter saudade do futuro. Foi, né? É uma espécie de saudosismo paradoxal, né? O contrário ao que a palavra em si representa. Mas o que eu quero ainda aqui destacar é o seguinte, é que para que a gente viva bem hoje e viva bem os projetos e realidades em termos de aquisições futuras, é preciso viver muito bem o agora, para que quando chega aquele outro momento, a gente viva aquele momento também. E a pessoa não tem o hábito de estar escravo de procrastinação, de adiamento. E quando chegar aquilo aí, aqui está muito bom, mas amanhã eu tenho que voltar. Tem muita gente assim. E que acaba gerando duas coisas muito negativas nos dias atuais: estresse e ansiedade. A pessoa fica ansioso para que aquilo aconteça, acaba se estressando no dia atual, não vive o dia de hoje, nem vai viver o dia de amanhã, que aliás é impossível de ser vivido. É viajar para a autoconsciência, distinguindo-se o que se deseja daquilo que realmente se é. Então, separar muito bem o que nós somos do que a gente tem de desejo ou de projeto, de tal forma que a gente não se confunda com eles e não projete neles aquilo que eles não podem nos dar. O ego tem desejos, porém o eu não são os desejos. Lentamente vai se conquistando o corpo, orientando-se os processos das ocorrências emocionais, ficando-se no centro da pura autoconsciência. Então, algo que é preciso nós estarmos renovando o esclarecimento é de que quem tem desejos é o ego, é a persona, é a estrutura que nos liga a necessidades materiais e sensoriais e de ligações com o transitório. Mas aqui diz o seguinte: lentamente vai se conquistando o corpo, orientando-se os processos das ocorrências emocionais, ficando-se no centro da pura consciência. É esse o objetivo da autoidentificação. Para, a partir do controle consciente das necessidades na área física ou do corpo, em seguida na área emocional e mais adiante, ficando-se no centro da pura consciência e se sentindo muito bem. É claro que para que isso aconteça,
é preciso estarmos trabalhando um nível de identificação com os ensinos do Cristo, aonde ressentimentos, mágoas, invejas, desequilíbrio em termos de vícios já estejam sendo devidamente superados. Porque depois que isso está bem superado, que esse trabalho de autoidentificação vai poder se estabelecer e nos dar um nível de realidade ou de possibilidade que de outro modo não se conseguiria. Porque, vejam, se a pessoa ainda estiver alimentando mágoa contra alguém, como é que ela vai trabalhar essa autoidentificação? Se é um sentimento que ela não consegue controlar e que é manipulado por ele, mesmo sabendo que ele é gerador de doenças, tanto na área emocional quanto na área física, não consegue. Então, para que isso ocorra, é preciso que, em termos espirituais, a gente já esteja bem resolvido. Continuando, a terapia da desidentificação ou autoidentificação proporciona humildade, respeito pela vida, solidariedade, conduzindo o indivíduo para desenvolver papéis de pais, protetores, filhos, amigos, esposos, executivos, etc. Parece uma coisa muito simplória, simples, isso que Joana colocou aí. Mas vejamos alguns aspectos que estão escondidos nisso. Ao ser trabalhado bem essa desidentificação, que estabelece um nível de consciência desperta e ativa, mais constante, nós passamos a ter atitudes nas várias áreas em que nós interagimos na sociedade sem ser escravo de condicionamentos ou de desequilíbrios que nessas áreas poderiam nos atingir. Então a gente se habilita a ser muito melhor filhos, muito melhor pais, muito melhores amigos, esposos, executivos ou trabalhadores. Porque usufruindo um nível de harmonia e de bem-estar íntimo, nós atuamos e agimos nas várias áreas da melhor forma possível, sem atrapalhações, como normalmente ocorre com as pessoas que não trabalharam a sua espiritualidade e quer como pais ou como professores ou chefes se desequilibram, trocam os pés pelas mãos, quando olham têm atitudes que mais adiante se arrependem, exatamente porque os valores espirituais profundos não foram trabalhados. Mas quando nós realizamos essa terapia de desidentificação ou autoidentificação, nos habilitamos a agir em todas as áreas da melhor forma possível. É essa a questão. Vamos aqui para o penúltimo slide desse estudo de hoje. Demonstrando que esses são deveres a atender no conjunto social, mas não apenas isso, que são parciais, desde que se é o agente de todas as ocorrências e não apenas a personagem transitória. Vamos entender bem esse conteúdo agora, pela importância dele. Quando nós temos essa consciência espiritual desperta,
A perspectiva de imortalidade é que nos ajuda a ser o melhor em qualquer área que a gente atue. Como aqui diz, desde que esse é o agente de todas as ocorrências e não apenas a personagem transitória. Porque o grande problema que normalmente ocorre nas relações humanas, em qualquer área em que o homem atue, é o sentimento de mortalidade que está dentro de todos, que leva muitas vezes as pessoas a terem atitudes precipitadas, desequilibradas, deixando-se levar pelo imediatismo. Como isso muda profundamente na medida em que a nossa atitude interior passa a ser outra. Esse valor bem estabelecido de imortalidade desperta pelas atitudes conscienciais renovadas, a gente atua onde atua em conexão com as leis divinas, sabendo que está realizando o melhor, sem ansiedades e sem estresse. É isso que aqui nos é chamado às considerações. Quando diz aqui no início, demonstrando que esses são deveres a atender no conjunto atual, mas sem se confundir com eles. E quando as pessoas se confundem com eles, querem ser os melhores pais que não dão conta, ou querem ser os melhores filhos que não dão conta. E nas várias áreas de atividade saem se atrapalhando por falta dessa conexão espiritual que nós somos chamados aqui a trabalhar. Vamos aqui para o último slide desse estudo de hoje. O que se necessita é conseguir uma verdadeira síntese de todas as experiências e papéis desempenhados pela persona e não o surgimento de uma nova personalidade. Vamos aqui fazer algumas análises desse último aspecto que Joana de Angelis traz e que é bem interessante. Primeiro, quando ela diz que é preciso a gente estar assim, bem conscientizado dessa verdadeira síntese de todas as experiências e papéis desempenhados, sabe por quem? Pela pessoa, pelo ego, renovável, temporário e que a cada encarnação nova se apresenta de forma distinta. Dizemos assim, se apresenta de forma distinta, porque o ego não é o espírito. O espírito se apresenta como mesma individualidade, mas o ego é formado pelos exemplos e a educação dos pais, pelas atitudes e comportamentos que a gente observou, principalmente na primeira e segunda infância, para depois, quando chega a fase da adolescência, fazermos o nosso mais e menos, a nossa prova dos 9. Desperta em nós do inconsciente os valores que trazemos do passado, os valores novos que a sociedade e os pais nos deram. A gente pega os dois e faz o mais e menos e começa a identificar o que a gente escolhe. Mesmo nessa escolha, o nosso espírito está formando o quê? Uma nova personalidade, né? Que faz com que normalmente os pais estranhem os filhos na adolescência. E digo, não foi esse o filho que eu criei. Isso aqui era uma pessoa, agora é outra. Eu não sei mais quem é minha filha. E realmente, em termos de mudanças de persona, há uma mudança grande. Que o espírito pega o que ele traz lá do passado, o que houve agora nessa encarnação, faz o mais e menos, e projeta a sua identificação nessa nova persona. Que mais adiante vai ter que abandonar, né? Olhe,
a gente tem uma ideia de como o processo evolutivo, em termos de conquistas espirituais definitivas, é trabalhosa. Porque aquilo que é conquistado pelo ego, cada encarnação é jogado fora. A persona se renova. A persona não é o espírito. O espírito tem que abandonar essa persona. Interessante é que quando conclui essa lição, Joana de Ângeles diz aqui o seguinte, é preciso conseguir uma verdadeira síntese das experiências e papéis desempenhados pela persona e não o surgimento de uma nova personalidade. Porque se a gente não estiver trabalhando essa situação em termos de desprendimento de tudo isso, se a gente não estiver fazendo isso logo, a gente vai estar agora com a persona espiritualizada. Agora a minha identificação é outra. É com um projeto de realidade espiritual que eu me identifico agora. Não. O projeto maior, que é o Cristo interno, não se realiza em nada em termos de fixação temporária da encarnação. É para ser um padrão definitivo. Quando o Espírito de fato realiza, em termos evolutivos para a realidade na Terra, ele resolveu. É claro que outras conquistas se desdobrarão em realidades e mundos mais elevados e espirituais. Mas acontece com o espírito, aquele final do que ocorreu com a experiência do apóstolo Paulo. Para as situações e valores que o mundo material poderia oferecer a ele na Terra, ele chegou no ponto que é o que esse estudo nos projeta de já não é o Cristo que vive. Já não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Esse projeto é o sinônimo dessa identificação com o eu superior. Para a realidade na Terra, pronto, parou aí. É por isso que não se fala da reencarnação do apóstolo Paulo. Passado mais de 2000 anos, no livro dos Espíritos, no final do livro dos Espíritos, tem lá uma mensagem de Paulo, o apóstolo. Exatamente porque alguns espíritos atingem esse nível. E esse nível, ele precisa, cada vez mais, a gente se habilitar a trabalhar em nós. É claro que no estudo de psicologia de Joana de Ângeles tem um projeto. A realização é o nosso dia a dia. E é a forma com que a gente vai somatizando e materializando o que aprende. Na medida em que isso passa, de fato, a ser uma realidade vivencial dentro de nós, em termos espirituais, vai se estabelecendo uma vida, um campo íntimo novo, com perspectivas de sintonia, de interações espirituais que antes a gente poderia não ter e que agora pode estar se abrindo a ter, desde que a gente de fato leve a sério a vivência desse conteúdo. O próximo tema que nós iremos abordar de hoje a 8, o estudo também será 4 horas da tarde, será educação e disciplina da vontade. Educação e disciplina da vontade. Será o nosso próximo tema, que culminará com um tema que é alvo de algumas polêmicas. Sublimação da função sexual. É o outro tema que vem adiante. Vamos para a prece de encerramento do nosso estudo. Pedir a Silmara para fazer a prece por nós.